Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando aqui com o nosso curso de JavaScript. Aula de hoje, aula 19, nós vamos falar sobre o nosso segundo comando de loop, que é o loop while. No bom e velho português aí pode ser o while mesmo. E tem uma estrutura um pouco diferente aí do loop for que nós vimos na aula passada. Basicamente o loop while nós vamos utilizar quando eu não souber ou quando eu não tiver certeza do número de vezes que a minha rotina vai precisar ser repetida. E a estrutura, a sintaxe do comando while é bastante simples. Basicamente, para que nada dê problema, nós vamos seguir a seguinte estrutura. Eu tenho a inicialização da rotina de testes antes do while. Como parâmetro do while, eu tenho ali a minha rotina, a minha expressão, que vai dizer se o while vai ser executado ou não. E o controle dessa expressão deve ser feito dentro do while. Então, para a gente fazer uma comparação aí com o for, vamos lá na mesma ideia do for. Eu tenho parâmetro 1, que é a inicialização do contador, o parâmetro 2, que é a rotina de controle, ou seja, a expressão que diz enquanto o for vai ser executado. E no terceiro parâmetro eu tenho aí o incremento do contador. Levando isso para o while, eu tenho o parâmetro 1, que é a inicialização do contador, que vai ficar fora do while. A expressão que diz enquanto o loop vai ser executado vai ser o único parâmetro do while, que vai ficar dentro dos parênteses. E o incremento do contador agora ele fica dentro da estrutura, dentro do bloco de comandos do while. Essa estrutura pode sofrer uma pequena variação, mas nós vamos ver isso na prática na aula de hoje. Então esse é o conteúdo da aula de hoje, que é o loop while. Mas antes de ir para a aula, já deixa o seu joinha aqui no início do vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Siga o nosso canal nas nossas redes sociais e acesse o nosso site para baixar apostilas e materiais exclusivos aqui no canal. Agora que você já clicou no joinha, se inscreveu e clicou no sininho, vamos lá praticar loop while logo depois da vinheta. Roda aí! Então, pessoal, vamos lá, vamos aprender sobre o comando while aí dentro de JavaScript, que eu já tenho aqui, arquivo da aula 19, já aberto aqui no Sublime. Então vamos direto aqui, sem demora, aprender o comando while. Mais um comando de loop aí, é muito bacana, extremamente importante aí pra gente. Vamos à sintaxe do comando while. O que significa while? É enquanto. Então, basicamente, ele repete os seus comandos aqui, né, o seu bloco de comandos, enquanto a expressão que estiver aqui como parâmetro, né, do while for satisfeita. Enquanto essa expressão retornar true, o while vai repetir essa estrutura de comandos, ok? Repetir o seu bloco de comandos. Quando a expressão aqui retornar falso, o while para de repetir, né? E sai aqui do seu bloco de comandos e continua a execução normal do programa. Então é basicamente essa sintaxe do comando while. Um detalhe importante, pessoal, que a gente não pode esquecer, que nós temos que tomar muito cuidado com o while, com esse tipo de estrutura, é que o incremento da condição de parada, ou a especificação da condição de parada, ele tem que ser feito aqui dentro do while. Então tem essa diferença em relação ao for, tá? Que no for a gente configura toda a rotina do for aqui, né, no parêntese aqui com os 3 parâmetros. O while não. O while dentro do parênteses, a gente só coloca a condição de parada. Então a inicialização ela tem que ser fora do while e o controle aí da condição de parada ele tem que ser dentro do while. Ok? Então, veja bem, só fazendo um comparativo aqui com o for. Vamos chamar aqui de P1, P2 e P3. Lembrando aqui, no for, o P1 é a inicialização do contador,
né? O P2 é a condição para a execução do for e o P3 é o incremento ou decremento do contador. Ok? No while, como é que seria essa estrutura? Onde é que ficariam esses parâmetros aqui? Fica aqui, ó, parâmetro 1, que é a inicialização, né? Fica fora do while, certo? O P2, que é a condição de execução, ela vai ficar ali dentro do parênteses. E o P3, que é o incremento aqui no caso do contador do for, ele fica dentro, no final, geralmente no final, né, dos comandos aqui, do bloco do while. Então tem essas diferenças aí na montagem da estrutura dos dois comandos. Mas vamos ver aqui como que a gente opera com o comando while. Vocês vão ver que é uma coisa extremamente simples a gente operar com esse tipo de loop while. Eu vou criar uma variável, vou chamar essa variável inicialmente aqui de num, certo? Já vou atribuir um valor aqui para essa variável e vou... deixa eu colocar, vou iniciar com 0 aqui, tá? Depois a gente troca, para ficar fica mais fácil, mais didático, mais fácil de vocês entenderem. Ou melhor, eu vou declarar a variável ali e vou seguir aquela ordem do que eu coloquei de P1, P2, P3. Vou inicializar a variável aqui, ó, vou atribuir o valor da variável logo aqui em cima, que é a inicialização aqui dessa variável. A condição de execução do programa. Enquanto, eu vou definir aqui, vou fazer uma contagem inicial de 0 a 10. Então, enquanto num, 0 a 9, né? Enquanto num for menor do que 10. Então, veja bem, a condição de execução do while, do loop, enquanto o valor de num for menor do que 10, ele vai executar o bloco de comandos que estiver aqui dentro. E eu simplesmente vou chamar o método write aqui para fazer a impressão do num. Aqui, ó, eu vou imprimir o num mais um br para quebrar a linha para ficar um embaixo do outro. Aí entra aqui, ó, P1, né, lá do for, P2 e agora entra o P3, que é o incremento ou decremento do meu contador aqui, no caso do num. Como eu quero contar de 1 em 1, eu vou colocar o num mais mais. Então, o que que acontece? Eu inicializei aqui o num em 0, a minha condição de execução é enquanto num for menor que 10, então, enquanto for menor que 10, ele vai imprimir o valor de num com o br e vai incrementar o valor de num. Então, quando ele chega aqui no final, o num aqui vai estar valendo 1. Então, ele verifica de novo. Num é menor que 10? É. Então, ele entra de novo, executa os seus comandos, incrementa num que passa a valer 2. Num é menor que 10? É. Entra aqui de novo, faz os seus comandos, incrementa 1. Vai incrementando até 1 chegar a valor 9. Olha só, quando 1 tiver 9, ele verifica, num é menor que 10? É. Então, ele executa o comando, incrementa e num passa a valer 10. Aí ele verifica, num é menor que 10? Não, porque num é igual a 10. Então, ele sai do bloco, certo? Ele sai aqui do bloco while e continua a execução normal do programa. Vamos ver isso daqui? Olha só, vamos dar um clique duplo aqui na aula 19. Está aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Executou aqui 10 vezes, executou 10 iterações aqui dentro do while. Ok? Então, olha só que interessante isso daí. E podemos fazer uma comparação aqui com o comando for. Veja bem, vamos colocar um for aqui com a mesma estrutura. Então, vou falar que num recebe 0, enquanto num for menor que 10, num mais mais. Num mais mais. Está aqui. Então, eu quero que execute aqui o document write. Está aqui exatamente a mesma execução. Vou fazer um document write aqui de um HR só para gerar uma linha separadora ali, e agora eu tenho duas execuções que são iguais. Essa contagem que foi feita com for e essa contagem que foi feita com while. Beleza? Então, para a gente fazer um comparativo aí entre os dois loops. Quando que eu vou usar o for, quando que eu vou usar o while? Em vetor, em matriz, dê preferência ao for, porque ele é extremamente mais indicado para esses casos do que o while, porque eu sei o número de execuções que eu vou ter. O while nós vamos usar
quando eu não tenho certeza do número de execuções, certo? É número de iterações que a minha rotina vai executar. Então, nesse caso, nós vamos dar preferência para o while. Lembrando que essa é a estrutura, ok? A gente tem que inicializar fora da rotina do while. Aqui é o teste de execução enquanto o comando vai ser executado. E o incremento ou controle aqui, né, do teste de parada aqui, teste de execução, vai ser dentro do while. Se eu tirar isso aqui, o que acontece? O meu while aqui vai entrar no que a gente chama de loop infinito, ok? Os browsers, eles fazem essa detecção. Então, eu vou dar um F5, ele está processando aqui, tá vendo? Vai chegar uma hora, olha só, apagou ali, vai chegar numa hora que ele vai falar, ó, esse código aqui está com algum problema. E vai me dar um alerta aqui para parar essa execução. Se a gente não tivesse esse controle, ele iria executar isso aqui para sempre. Olha aqui, ó, tá vendo? Então ele já me deu um alerta aqui, ó, página sem resposta, aguardar até que volte a responder e saia da página. Se você clicar em aguardar, ele vai ficar esperando, só que ele já detectou que tem algum problema aqui na página. Então nós vamos clicar aqui em sair, né, para ele parar aquela execução e não ficar esse loop contínuo, que é essa execução contínua aqui, tá certo? Por que ele entrou no loop contínuo? Porque ele nunca vai incrementar o valor de num, ou seja, num sempre vai ser menor do que 10. Então essa condição aqui vai ser satisfeita para sempre nesse caso. Ele vai rodar isso daqui continuamente. Vamos fazer uma outra execução do while aqui interessante, que é o seguinte, veja bem. Eu disse que a condição de execução aqui, ela é um teste que ele vai retornar verdadeiro ou falso, ou seja, enquanto verdadeiro, se eu fizer só enquanto verdadeiro, já é um loop contínuo, né? Porque sempre vai ser verdadeiro, ele vai executar isso aqui para sempre. Então, no meu caso aqui, agora eu quero fazer o seguinte, olha só que bacana. Eu vou inicializar o num com 10, ok? E eu vou colocar aqui ó, um num menos, certo? E aqui eu vou tirar esse num mais daqui. O que acontece? Essa é uma configuração válida para o while. Ela é uma configuração simplificada do while. Quase ninguém usa o while dessa maneira, tá? Mas é uma maneira perfeitamente válida. Olha só, vamos executar aqui, vocês vão ver que ele não vai dar um loop contínuo. Olha aqui, ele vai executar, né? Só que agora ele fez uma contagem, obviamente, de trás para frente. Por que ele fez a contagem de trás para frente? Porque agora eu iniciei em 10 e estou subtraindo. Então essa é uma outra facilidade, aí, né? Outro caso que a gente pode facilitar o uso de num. Se a gente não quiser imprimir, não tem problema não. Se, por exemplo, você quer fazer uma execução, quer executar o while 10 vezes ou executar o while 100 vezes, essa é uma maneira prática da gente fazer essa execução. Onde no caso aqui o num só está servindo para contagem, certo? Ah, mas eu preciso de incrementar de forma crescente. E aí para esse caso aqui, você vai ter que adicionar uma outra variável, né? Vou criar um count aqui, por exemplo. Deixa eu inicializar aqui também, né? Inicializar esse count em 0. Então o num só está servindo aqui para contagem aqui, tá? Para o while, tá certo? Tá menos. E aí a gente coloca o count e incrementa o count aqui. Então, nesse caso, o count, ele não está servindo para a condição do while, ele está servindo só para a condição de impressão aqui. Quem serve para o controle do while é exclusivamente o num. Tá certo? Então, é uma outra possibilidade aí. Só que assim, ela foi de 0 a 99, fez as 100 iterações. Só que para esse caso, se esse for o seu caso, você usa a forma tradicional. Tá? Se você precisar realizar uma contagem, a contagem das iterações, aí você vai ter que recorrer ao caso tradicional. Se você não precisar de realizar a contagem das iterações, você recorre aqui a esse caso, que é um caso mais simplificado, né? CFB
cursos. Olha aqui, eu quero exibir CFB cursos 100 vezes, certo? Então, é uma maneira mais prática de utilização do while. Tá lá, não coloquei o BR, né? Ficou tudo junto aí. Então, vamos às maneiras de utilização aqui do while. Vamos colocar aqui a maneira tradicional, caso você precise usar a variável, né, o contador aqui dentro do while. Então, vou fazer as duas rotinas aqui, contando até 10 mesmo, para ficar rapidinho. Aqui eu preciso colocar o num mais, ok? E essa aqui também até 10, onde eu estou fazendo o decremento, né, o controle da condição de execução aqui dentro do próprio parâmetro do while, né? Então são dois casos aí, vamos colocar um BR aqui, BR não, né? Um HR, HR, para ele quebrar a linha, e aqui também, né? Vamos colocar o BR aqui, para ficar um embaixo do outro, ao invés de um ao lado do outro. Então, estão aí as duas formas de uso, que é o while tradicional e o while resumido aí. Tem uma terceira forma de controle aqui, que eu acabei de lembrar. Vocês podem colocar aqui também, ó. Quer ver? Vamos colocar após essa resumida aqui, que é o seguinte, olha aqui, ó. Eu vou usar um booleano aqui, ó. Vou colocar num false, ok? E vou colocar, aliás, num false não, ele vai parar, né? Iniciar aqui, ó, num com true, vou colocar só o num ali. Aqui eu vou adicionar uma variável count, ok? Iniciar o count aqui com 0, então é o mesmo esquema ali. E vou incrementar o count aqui. Bom, dessa maneira aqui, isso aqui ainda vai ser um loop contínuo, certo? Porque eu não estou testando com o count, eu estou testando com o num. Então eu verifico aqui, ó, coloco a verificação aqui dentro. Se count for maior do que 9, certo? Se for maior do que 9, num vai receber false. Então, ele entra a condição falsa aqui, ele para o while e executa, passa para a execução normal do programa. Então, olha só, outra forma de utilização, tá vendo? F5, aqui, ó, exatamente o mesmo resultado. Então, eu coloquei formas de utilização do while aqui para vocês entenderem que a gente tem várias possibilidades de utilização do comando, de acordo com a sintaxe padrão, de acordo com a regra padrão do comando, que é essa, a leitura dele enquanto verdadeiro, enquanto retornar um verdadeiro aqui, execute os comandos aqui do bloco, certo? A forma tradicional de uso, ok? A forma resumida de uso, e uma outra aqui é uma forma mais complexa aqui de uso, né? Menos usual, porque dá um pouco mais de trabalho, né? Dá um pouco mais de trabalho tanto para a gente quanto para o processador, mas enfim, é uma forma que a gente também pode usar, e isso aqui é bem didático, dá para a gente entender muito bem o funcionamento do while. Ok, pessoal? Então tá aí a apresentação do comando while, de mais um loop aí importante, que é muito bom a gente entender. Lembrando do card que está disponível aqui para as outras aulas que eu falo sobre o while, né, nos outros módulos. Lembrando da importância de vocês assistirem essas aulas aí, tá bom? Então, pessoal, por hoje eu vou ficando por aqui. Se você ainda não clicou no joinha, esse é o momento. Clique no joinha, porque é isso que ajuda o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Então, aí os links das nossas mídias sociais. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.